eu fazer uma pergunta para você. Você já teve uma experiência de perder alguém? Perder um filho. Quantos aqui já perderam um filho? Perdeu. Estava lá no shopping, estava na praia, perdeu o filho. O que aconteceu, gente? Uma pergunta mal feita. Graça e paz, irmãos amados. Você já teve a experiência de perder seu filho numa praia, num shopping? Assim? Quantos aqui já tiveram essa experiência? Olha só como vocês respondem bem as perguntas bem feitas. Vocês são demais, hein? Você vê, Vanessa, o que eles fazem comigo? Pois é. Volta aqui. Não precisa contar, depois você conta. Você está lá com o teu filho, sobre os seus cuidados. Você que está ligado ao desenvolver, por gentileza, queria convidar você a ir lá para a sua sala. Me perdoe, viu? Obrigado. Mas você está lá com o seu filho numa praia e você está lá segurando na mão e de repente você olha num piscar de olhos, pá, cadê? Meu Deus, é uma sensação tão ruim, né, gente? É uma sensação muito complicada. Eu me lembro que eu fui perdido, fiquei perdido. Eu era pequenininho, mas eu lembro com detalhes, num lugar chamado Tecelagem Vânia. Ninguém nem sabe o que é isso. Você sabe, né, Abinel? Avenida Anhanhamelo. Onde quem queria comprar tecido ia na Tecelagem Vânia. E minha mãe teve lá um momento de... Acho que ela olhou o tergal, o linho, e largou a minha mão e eu me perdi. E eu me lembro dessa cena, eu era bem pequenininho, mas eu me lembro aqui de ser colocado nas costas de um segurança, assim, ó. E a minha mãe desesperada ali para me achar. Eu estava no litoral esse ano, aqui na Baixada, e observei algo muito interessante. Talvez você já tenha observado isso. E eu vou fazer algo aqui. Se você já percebeu, eu quero que você me acompanhe. Quando uma criança na praia, ela se perde e ela passa perto de você, você olha, vê aquela criança perdida e você começa a fazer o quê? Sabe por quê? Porque a mãe, ao ouvir esse barulho, procura aonde foi realizado de onde está vindo esse som. Porque esse som indica que alguém achou o meu filho. E aí você vê aquele encontro. E aí você vê aquele encontro da mãe desesperada encontrando o filho. É algo que chega a ser emocionante. Né? Como você saiu de perto de mim? Você não podia. E a criança de 3 aninhos olhando, eu não podia. E abraça, e chora, e gruda, e não quer largar mais. Porque é uma sensação muito complicada de perda. Vou perguntar de novo. Quantos aqui já perderam um filho no shopping, na praia? Faz um sinalzinho. Você ficou desesperado? Eu quero dar uma boa notícia para você. Eu também já perdi, seja bem-vindo. Mas mais do que isso, José e Maria também já perderam Jesus. Você sabia disso? E é sobre isso que a gente vai falar sobre isso. Lucas, capítulo 2, versículo 41, nós vamos até o final do capítulo. 2:41 em diante. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Era um costume ir. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém.
sem que eles percebessem. Esqueceram Jesus. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então, foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Sabe uma coisa que é interessante? É notar que a história começa dizendo: todos os anos, seus pais iam a Jerusalém. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém. Então, partindo do princípio que Jesus tinha 12 anos, Jesus, pelo menos 12 anos, estava indo lá a Jerusalém. E eu percebo que esta rotina, porque Jerusalém, a Bíblia diz que era algo muvuca mesmo, muita gente, porque todo mundo ia para lá. Então, José e Maria tomavam muito cuidado a princípio com Jesus. Estava ali sempre perto. E o nosso objetivo nessa noite é trazer um alerta sobre o perigo da rotina. Perigo da rotina. Em 2016, o pastor Paulo Mazzoni ministrou sobre isso. E isso veio no meu coração, ficou muito marcado no meu coração. E eu tomei a liberdade de me basear em muitas das coisas que ele falou para ministrar essa noite. Aliás, o pastor Paulo Mazzoni vai estar conosco na nossa conferência. No próximo domingo a gente vai falar um pouco mais a respeito disso. O pastor Paulo Mazzoni tem sido um favor de Deus para esta comunidade. Voltando aqui. É interessante perceber, irmãos, que havia uma rotina na vida daquele casal. E muitas vezes há rotinas nas nossas vidas. E o que é uma rotina? Rotina é uma ação automática. Eu faço aquilo de maneira automática. Levanto, espreguiço, vou ao banheiro, escovo os dentes. Rotina, algo automática. E isso pode acontecer na nossa vida. Na nossa vida de cristão, na nossa jornada. E o tema dessa ministração hoje é exatamente esse: cuidado. Não perca Jesus durante a sua jornada. Ah, Fábio, jamais eu vou perder Jesus. Jamais. Ele habita em mim. Eu jamais vou perder. Mas a gente precisa hoje fazer uma avaliação a respeito desta frase de eu jamais irei perder. Porque pode ser que no final deste encontro você encontre algumas outras verdades que serão transformadas na tua vida. Você às vezes pode estar, como cristão, realizando ações automáticas dentro da igreja, com a sua vida cristã. E a gente pode estar perdendo algo primordial, que é a essência de todas as coisas. A essência. Esta rotina pode estar fazendo você perder a essência. E o pior, e mais importante para a nossa avaliação nessa noite, você pode estar perdendo esta essência e não estar nem percebendo que perdeu. Porque isso é perigoso. Quando eu percebo que eu perdi,
Eu vou tentar reconquistar o mais rápido possível, porque aquilo é algo de valor. Mas o grande problema é quando eu não percebo que perdi, não percebo que estou perdendo, e aquilo vai indo, e de repente se foi. Quando eu preparava esta ministração, eu comecei a me lembrar de amigos. Amigos meus, amigos nossos, conhecidos de jornada, que se encontravam todos os dias com Jesus. Andava com a gente. Eu falava, caramba, meus amigos. E nós nos encontrávamos para orar. Estávamos ali tendo uma vida com Jesus. Mas que, num determinado momento, eles se perderam. Eles se perderam. Eles tinham uma vida de igreja. Todos os domingos eles estavam lá na igreja. Toda semana eles estavam na célula. Isso era uma rotina. E é uma boa rotina. É uma excelente rotina. É uma boa rotina. Só que tem um detalhe. Quando eles chegaram, eles eram filhinhos. Eles tinham um fogo diferente. Algo ardia de maneira diferente. Era uma intensidade diferente. Eram conversas diferentes. Os assuntos que eram tratados eram assuntos diferentes. Jesus era o tema dos assuntos. A conversa, a gente estava falando lá do Corinthians, que demorava 30 segundos a conversa, porque ela já caminhava para Jesus. Estávamos falando de um tema da nossa política e daqui a pouco, Jesus. Jesus, Jesus. Porque essa é a nossa vida. Nossa vida é uma vida de fogo santo. De fogo santo. Mas agora, os anos se passaram. Os anos foram passando. E hoje o Guilherme ministrou pela manhã dizendo que o tempo é inimigo da paixão. É uma verdade. Mas o tempo é amigo das promessas de Deus, porque elas se cumprem em todo o tempo, né? Mas o tempo pode ser mesmo inimigo da nossa paixão. O tempo vai passando, anos vão passando, e nós podemos correr o risco de perdermos o nosso senso de valor de estar com Jesus. Senso de valor. Quanto vale estar com Jesus? Quanto vale estar com Jesus? Quanto é o meu prazer de estar com Jesus? Quanto eu valorizo estar com Jesus? Porque nós aprendemos hoje que aquilo que eu valorizo, eu priorizo. O que eu valorizo, eu priorizo. E a pergunta é, as minhas prioridades continuam as mesmas? A minha intensidade continua a mesma? É uma boa pergunta. A minha empolgação de estar com Jesus continua? Ou eu apertei o automático? Ou eu apertei o piloto automático? E quando eu aperto o piloto automático, uma das coisas que eu começo a dizer é: Jesus está comigo. Jesus está comigo. Não é bem assim, sabe, gente? Não é bem assim. Jesus está comigo, é verdade, e Ele está com você. Mas voltando à história de Lucas 2, José e Maria não perderam Jesus porque não os amavam, não o amavam. Esse não foi o motivo. Eu não amo Jesus mesmo? Larga ele aí. Não foi esse o motivo. Não foi esse o motivo. Mas talvez eles estivessem pensando assim: nós já estivemos aqui 12 vezes. Jesus já está um pouquinho maior. Ele é espertinho. Ele conhece tudo aqui no templo.
E ele sabe que ele não pode sair de perto. Ele sabe. A rotina é a mesma. Então não é necessário tanto cuidado assim. Não é necessário tanto cuidado assim. Os pais de Jesus, eles tinham uma certeza na volta para casa. Jesus está comigo. Jesus está comigo. A Bíblia diz que passou um dia para eles darem falta de Jesus. Um dia. Eles caminhavam, iam falando com um, falando com o outro. Eles estavam com o povo, no meio do povo. Andando com o povo. Mas Jesus não estava com eles. Mas se perguntassem para eles, e Jesus? Jesus está por aqui, está com a gente. Jesus está comigo, está com a gente. Era assim que provavelmente José e Maria falavam. Mas o que aconteceu mesmo, o que aconteceu na realidade, e é o primeiro ponto que eu queria destacar com vocês, é que José e Maria, eles perderam Jesus de vista. Eles perderam Jesus de vista. Maria e José, eles haviam se tornado tão ocupados, porque havia uma jornada, uma caminhada, um caminho de volta, com outros assuntos, que os seus olhos e os seus pensamentos não estavam mais focados em Jesus, mas estavam focados na rotina daquela viagem. Mas se você perguntasse, e eu vou ser repetitivo em algumas frases, se você perguntasse para eles, onde está Jesus? Jesus está comigo. Jesus está aqui. E na verdade, talvez a resposta não fosse nem Jesus está comigo. A resposta fosse, Jesus está conosco. Ele está conosco. Ele caminha conosco. Ele está vindo aí. Ele está junto com a gente. Está junto com a gente. Os seus olhos e seus pensamentos já não estavam focados em Jesus. Mas eles tinham uma coisa. Eles tinham algo como certo. Jesus está comigo. Jesus está conosco. Jesus está conosco. A sua presença em nosso meio é certa. Ele está conosco. Porque ele sempre veio comigo. Antigamente eu carregava ele no colo, eu andava de mão dada com ele. Mas agora ele já cresceu um pouquinho, já não tem mais tanta necessidade. Mas ele está conosco. Ele está conosco. Porque nós estamos caminhando, nós viemos até Jerusalém. Nós viemos adorar em Jerusalém. E Jesus veio comigo. Foi assim que eles pensavam. E eu gosto muito de um texto de Hebreus. Porque esse texto de Hebreus, o autor de Hebreus, ele diz claramente que eu não posso tirar os meus olhos de Jesus. Hebreus 12, versículo 1 e 2. Por gentileza. Hebreus 12, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Autor e Consumidor da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Tendo os olhos fitos em Jesus. O autor de Hebreus, ele diz, não tire os teus olhos de Jesus. Foque em Jesus. Não perca tempo. Há uma corrida. E essa corrida, para ela ser bem sucedida, os teus olhos precisam estar firmes em Jesus. Em outras palavras, ele está dizendo assim, não perca Jesus de vista. Não ouse fazer isso. Não ouse fazer isso. Mantenha os teus olhos firmes em Jesus.
Não suponha somente. Olhe. Tenha convicção. Os meus olhos estão fixados em Jesus. Eu não quero perdê-lo de vista. Mas o texto mostra, e nós destacamos aqui como primeiro ponto, que eu posso estar perdendo Jesus de vista. Jesus de vista. Não estando focado nele. E tendo a sua presença como certa, porque isso é o grande problema. É você perder a sua carteira e ter certeza que você está com ela. E você segue viagem. Você vai embora. Você está indo lá, Ângelo. E aí tem lá pedágio a 2 quilômetros. Você fala, beleza. Pedágio a 1 quilômetro, tranquilo. Pedágio a 500 metros, joia. Se você for como eu, você já tirou a carteira do bolso e deu para tua esposa pegar o dinheiro. Mas a hora que você coloca, cadê? Meu Deus, eu tinha certeza que estava comigo. Mas na verdade, eu já tinha perdido e esquecido, há muitos quilômetros. Não perca Jesus de vista. Não perca Jesus de vista. Mas mais do que isso, gente, a gente precisa checar se a gente perdeu Jesus de vista. E uma maneira de saber se nós perdemos Jesus de vista é saber se nós perdemos a comunhão com Ele. Jesus nos chama para nós estabelecermos uma comunhão para sempre, diária, para todo dia. Só que essa comunhão, ela é algo muito frágil, é uma matéria muito frágil, muito frágil. E a gente precisa considerar aqui as palavras do apóstolo João, lá em 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7. E olha que coisa tremenda, gente. Gente, olha isso. Isso é chave para esse encontro. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, quantos afirmam aqui que tem comunhão com o Senhor? Faz um sinal com a sua mão. Beleza? Vamos seguir o texto. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas... Volta lá para mim. Vamos ler juntos esse versículo 6. Se afirmarmos... Mentira fala de engano. Vamos lá. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Vamos aplaudir. É maravilhoso. Andar com Jesus é maravilhoso. Ter comunhão com Ele é poderoso. Volta o texto lá para mim, Marcos. Por gentileza, versículo 6. Mas se afirmamos que temos comunhão com Ele. Afirmar. Quando eu afirmo algo, eu estou dizendo, tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que tenho comunhão com Jesus. Eu tenho certeza que caminho com Ele. E tenho certeza. Mas aqui, o apóstolo diz assim, se você diz que você tem certeza, mas você tem andado nas trevas, isto não é uma verdade. Você não tem comunhão. Você não tem comunhão. E se você não tem comunhão, você não está praticando a verdade. Se você perdeu a comunhão com Jesus, foi porque você já havia perdido Jesus de vista. Você perdeu Jesus de vista. E você perdeu a comunhão com Ele.
José e Maria haviam perdido Jesus de vista. Falavam entre si, entre as pessoas que estavam, mas com Jesus não havia mais comunhão. Porque eles perderam a comunhão com Jesus. Então, primeiro ponto, eles perderam Jesus de vista. E o segundo ponto, eles perderam a comunhão com Jesus. Mas tem coisa que pode ficar pior. Pior do que perder de vista. Pior do que perder a comunhão. Sabe o que é? É você perder a comunhão e não perceber isso. Você perde e não percebe. Eles não perceberam que eles tinham perdido a Jesus. E nem que a comunhão com ele já não estava mais. Eles não perceberam que a voz de Jesus não era mais ouvida. Que o cheirinho de Jesus não era mais notado. Que as perguntas de Jesus não eram mais feitas. Não era mais. Pior do que perder a comunhão é não perceber que você perdeu a comunhão. Sabe o que eles disseram? Eles assumiram claramente que Jesus estava em algum lugar ali. Jesus está em algum lugar. Jesus está aqui, ó. Ele está no meio da caravana. Ele está no meio da caravana. Ele está entre os meus parentes. Ele está entre os meus companheiros de viagem. Foi assim que eles acharam. Foi assim. Versículo 44 de Lucas 2 diz: pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo caminhando. Jornada, a nossa jornada diária, caminhando. Jesus está no meio do povo. E eu estou aqui no povo, então ele está comigo. No meio do povo estava Jesus. Por ele estar no meio do povo, ele está comigo. É isso que o texto aponta. Então, cadê Jesus? Eles começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Entre parentes e conhecidos. Eles perderam Jesus de vista. Eles perderam a comunhão com Jesus. E eles perderam a comunhão com Jesus e não perceberam isso. E vamos seguir. E José e Maria procuraram em todos os lugares possíveis. Cadê Jesus? Onde ele está? Onde está Jesus? Saíram procurando antes de irem ao templo. Pessoal, você vai encontrar Jesus sempre no lugar onde você deixou ele pela última vez. É lá que ele vai estar. É lá. Jesus está lá, fazendo as mesmas coisas, no mesmo lugar, querendo viver conosco de maneira intensa, do mesmo jeito que viveu. Do mesmo jeito de quando o seu coração ardia em fogo por ele. Ele está no mesmo lugar. E por muitas vezes, nas loucuras da vida, nas intempéries da vida, nós saímos procurando Jesus. Onde está Jesus? Onde está Jesus? Há 2 semanas essa pergunta foi feita por muitas pessoas. Onde está Jesus em Suzano? Onde ele está? A Bíblia diz em Lucas 2,45, não o encontrando, procurou, não encontraram. Voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Um dia, vamos voltar um dia. Ele deve estar em Jerusalém, porque a gente já procurou em todo lugar. A gente já está desesperado. A gente tinha certeza que ele estava conosco. E agora bateu esse desespero. Voltaram a Jerusalém. Você pode declarar isso? Jesus continua no mesmo lugar onde eu estava com ele.
Que coisa maravilhosa. Independente se eu vejo ou não, se eu escuto ou não, se eu percebo ou não, parece que achamos que é uma obrigação Jesus estar conosco. Parece que é uma obrigação Jesus estar comigo. A gente esquece que é nossa obrigação verificar se Ele está conosco. Verificar se eu estou com Jesus. Fazer uma verificação no nosso íntimo. A minha vida denuncia se eu estou ou não com Jesus. A minha vida denuncia. As minhas emoções, a forma que eu trato, a maneira que eu lido com as situações, vai denunciar se Ele está comigo e se eu estou com Ele. Mas sabe, gente, entra um parênteses assim, na verdade não é nem parênteses, são aspas que nós colocamos para dar destaque a algo. E essas aspas, muitas vezes, elas são colocadas pela religião. Pela religião. Essas aspas dizem, faz com que a religião, frequentemente, ela gere em nós uma segurança de familiaridade. Uma segurança de familiaridade. Que faz com que eu e você possamos pensar que esse convívio, esse hábito, essa repetição, essa frequência aos cultos, este conhecimento que eu tenho da Bíblia, as minhas mãos que se levantam todos os domingos aqui para adorar ao Senhor, tudo isso é muito bom. Isso aí é a nossa rotina santa, isso é maravilhoso. Mas isso não quer dizer, isso não implica diretamente que eu estou com Jesus. Eu posso estar com mãos levantadas, eu posso estar nos encontros, eu posso estar na célula, mas as minhas atitudes, o meu dia a dia apontam que eu já perdi Jesus de vista. Que eu já perdi a comunhão com Ele. Que eu não percebi que eu perdi a comunhão com Ele. E que agora, por eu ter incorrido em todas essas questões, eu fico agora percorrendo lugares para reencontrar Jesus. E aí começam a surgir os questionamentos. E aí começam a surgir os desencontros. E aí começam a surgir as confusões. As confusões. Aí começam a surgir as loucuras. Frases doidas. Totalmente desconectadas com a vida cristã, racional. A gente começa a viajar. Antigamente a gente dizia, o cara está viajando na maionese. E é isso que a gente faz, gente. E a gente não se dá conta que nós já perdemos Jesus de vista. Mas eu estou indo nos cultos na igreja. Cara, a questão não é essa. Onde está Jesus na tua vida? Porque as tuas práticas estão denunciando que você já o perdeu de vista. Cara, mas nós estamos na célula lá, estamos firmes na célula. Pois é, isso é maravilhoso estar na célula. Se você não está indo na célula, é um sinal que você perdeu Jesus de vista. Mas se você está indo na célula e as suas atitudes não mudaram, se você tem se afastado, se você tem tomado atitudes loucas, é porque Jesus, você perdeu Ele de vista. Você perdeu Ele de vista. E é pensando assim, é pensando na sua frequência, é pensando nas suas atividades, é pensando no seu, entre aspas, ministério. É pensando nestas coisas que por muitas vezes Jesus é esquecido. As atividades. E Jesus vai perdendo
vai se distanciando. E eu e você podemos estar perdendo gradativamente a percepção íntima. Porque quando eu tenho uma percepção íntima, eu estou sempre verificando. Está comigo? Está comigo? As minhas atitudes apontam para alguém que caminha com Jesus. As minhas reações apontam para quem anda com Jesus. Os meus pensamentos convergem para os pensamentos de Jesus. E eu queria fazer 3 afirmações. E eu acho que essas afirmações vão nos posicionar agora. Vamos falar do nosso estado. Vamos falar do nosso estado. A primeira afirmação. Tem pessoas, e Deus nos livre, se você não é essa pessoa, que Deus nos livre de sermos, que perderam Jesus ao longo do caminho. E agora possuem apenas uma relação grupal. Uma relação institucional, coletiva. Perderam o seu relacionamento pessoal com Jesus. Perderam. Esses dias eu estava num determinado lugar e um rapaz estava tendo uma atitude um pouco diferente, né? Eu percebia que eu estava no caixa de um mercado e ele era o cara que fazia a conferência da nota. E eu estava vendo que ele estava bem azedo, sabe? Ele estava bem bravo. Talvez aquela rotina do trabalho, ele estava bem bravo. Bem bravo. Eu falei assim, vou falar de Jesus para ele, né? Acalmar o coração dele. E eu estava com aquela camisa discípulos. E aí eu fui. Então você vai com o carrinho. Alguns mercados são assim, você entrega a nota, ele faz a conferência, né, Carlinhos? A hora que eu fui entregar, ele falou assim para mim, você é discípulo? Eu falei, glória a Deus, eu sou, cara. E você? Nascido e batizado na igreja tal. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, ele falou, o irmão congrega onde? Eu falei, Comunidade da Graça. Ele falou, Eu falei, puxa vida, né? Ele fez lá o furo, eu tenho um Deus abençoe. Irmão, Deus abençoe seu dia. Seja uma bênção aqui. E ele falou, amém. Amém, graças a Deus que ele falou amém, né? Mas aquela atitude daquele rapaz denotava que ele não estava caminhando com Jesus. Porque Jesus, ele traz alegria ao nosso coração. E a Bíblia diz que um coração alegre traz o que ao rosto? Formosura, alegria. Alegria. Eu fiquei com medo dele. Quando eu falei Comunidade da Graça, ele falou, eu falei, mas se o senhor quiser eu mudo agora. Eu vou para qual é a sua? Estou nessa daí, mas não bate em mim. Por quê? Me gerou algo muito claro. Aquele rosto e aquela atitude não denunciaram aquele homem como alguém que anda com Jesus. Que anda com Jesus. Mas o pior é que provavelmente aquele moço não saiba que ele está distante de Jesus. Ele não foi avisado. Ele não foi alertado. E ele pode ter uma convicção muito clara de que Jesus está com ele. Ele perdeu a comunhão e não percebeu isso. Você pergunta para o cara assim, e aí, como é que está essa vida com Jesus? E o cara está vivendo lá uma vida desgraçada, né? Vivendo uma vida embaçada. E as dificuldades vêm para todos nós, viu, queridos? A questão é como a gente vai enfrentar aquela dificuldade, com Jesus ou sem Ele. Mas o cara está lá vivendo muito mal. Mas quando você fala para ele de Jesus, ele fala assim, então, cara, eu nunca me desviei da igreja.
Eu nunca abandonei a minha fé. Eu nunca deixei de frequentar o culto. Nunca, 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 nunca. Eu nunca deixei de me oferecer para as atividades. Tem uma atividade, eu estou lá. Serviço da igreja? Eu estou lá. Eu sempre ocupei um cargo na igreja. Sempre ocupei um cargo na igreja. Estou lá. Eu estou no caminho. Eu ando com um grupo. Vou lá com o meu grupo. E lá naquele meu grupo, Jesus se movimenta entre nós. Glória a Deus. Tudo isso é verdade e tudo isso é bom. Fechou? Tudo isso é bom. Só tem um detalhe aqui. Ele acha que o Jesus que está no grupo é suficiente para que ele viva uma vida com Jesus. Cara, isso é um baita engano. É um baita engano. A questão é, eu faço parte de um grupo. Eu assumo e declaro, Jesus faz parte do meu grupo. E se Jesus faz parte do meu grupo, se eu estou no grupo, ele faz parte de mim. Mas espera aí um pouquinho. Jesus, ele não quer se relacionar comigo em grupo. Ele quer se relacionar comigo em intimidade. E eu posso ter perdido a minha intimidade com Jesus, sem nunca ter enxergado isso, sem nunca ter ouvido e escutado da parte dele. E ainda acreditando, eu pertenço a um grupo, eu pertenço à comunidade da Graça em Emelino Matarazzo. Vou na célula do pastor Fábio Martins, porque ele fala até o pastor, porque se o pastor está lá, a presença está lá, né, gente? Porque é assim que as pessoas vêm. Eu participo do grupo, mas não tem intimidade. E onde está Jesus? Voltando ao texto inicial. Jesus, ele está comigo. Aonde? No grupo. Em alguma parte do caminho. Vamos, José. E Jesus? Jesus está no grupo. Maria, você tem certeza? Ele está no grupo. Ele está no grupo. Estar no grupo é muito bom. É muito bom. Geralmente Jesus está no grupo, está nas nossas células. Mas a questão não é essa. Como anda o meu nível de intimidade com o meu Jesus? Então a primeira informação é que eu posso estar vivendo uma relação grupal com Jesus. E não uma relação íntima. Não uma relação de quarto. Não uma relação de porta fechada. Não uma relação de coração aberto. Não uma relação de se rasgar diante do Senhor. E falar, e falar, e falar. E falar, Pai, Pai. Sabe, gente, isso é um baita perigo na nossa vida. Jesus no grupo. Glória a Deus que está no grupo. Mas nada substitui o meu tempo de intimidade com o meu Pai. Nada substitui o meu tempo de intimidade com o meu Senhor, com o meu Salvador. Agora, sabe qual que é pior? É que eu posso estar andando, não percebendo, porque eu estou distraído. E vocês podem, às vezes que eu tenho ministrado aqui, eu tenho falado muito desta palavra distração. Porque é algo que tem mexido com o meu coração, Carlinhos. É algo que eu me pergunto constantemente, o quanto eu estou distraído. Porque todas as vezes que eu me distraio, gente, é uma tragédia. E o mundo tem uma facilidade para nos distrair. O mundo tem uma grande facilidade de nos distrair. E você pode pensar que Jesus Ele está aqui conosco, com os nossos companheiros.
Não dá para terceirizar a relação com Jesus. Não dá para terceirizar a relação com Jesus. Os nossos cultos são maravilhosos. Nós nos reunimos, as nossas células se encontram aqui no domingo para o encontro de celebração. Celebramos a Jesus, declaramos a sua glória. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Glória a Deus. Tempo de celebração, de prestar culto a Deus. Mas o Senhor está falando, eu quero agora intimidade com você. Glória a Deus. Estou muito feliz porque você está dizendo que eu sou exaltado aqui neste grupo. Mas agora eu quero me relacionar com você. Me relacionar com você. A gente está caminhando, sabe naquela assim? E aí? Como é que está a tua vida com Jesus? Cara, queria te convidar para você estar lá na igreja e tal. Ah, eu sou crente e tal. Então, mas como é que você congrega? Não, eu não congrego, mas a minha mãe congrega. Minha mãe tem congregado. Como é minha mãe? Olha, minha mãe é a mulher de Deus. Ela congrega. Meu pai é homem de Deus. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, ela estava falando de uma maneira tão maravilhosa, tão tremenda do pai. Meu pai fazia isso. Meu pai. Eu falei, bacana. Estimulou a minha fé em fazer igual ao que o pai estava fazendo. Mas não dá para terceirizar. Seu pai fez. E você, como tem vivido esse tempo de intimidade? Ou você está vivendo de declarar aquilo que o seu pai fez? Você está terceirizando agora a tua fé para o seu pai. Olha, eu não vou na igreja, mas a minha mulher vai. Como ela vai, eu recebo o benefício. É verdade. É verdade. Mas Jesus quer estar com você. Caminhar com você. Ter intimidade com você. Esses dias eu falava com uma pessoa falando de Jesus para ele. E ele rapidamente mudou a conversa, dizendo assim, você precisa conhecer os meus filhos. Eles vão na célula, eles têm tempo de oração, eles trazem os amigos aqui, tem adoração aqui em casa, é tudo maravilhoso. Cara, e como é que está a sua vida com Jesus? Então, tem até uma célula aqui em casa, a célula dos meus filhos. É maravilhoso. Legal, cara, é maravilhoso ter uma célula em casa, é maravilhoso ter filhos tementes a Deus, mas aqui a questão é pessoal, é íntimo. É intimidade com o Pai, intimidade. Cara, não deixa se enganar, eu e você, nós não podemos nos enganar. Pensar que é possível ter uma relação de tabela com Jesus. Uma relação de turma. Isso é um baita de um equívoco. E é um equívoco grande. Quer ver um exemplo? Judas andava no meio do grupo. Judas estava andando no meio do grupo. E estava uma bênção, O cara estava lá se relacionando com Jesus. Mas a Bíblia diz que Judas se distanciando. Começou a ter pensamentos loucos. Ele foi se distanciando. Ele foi se afastando de Jesus. E daqui a pouco ele traiu e cooperou para a sua morte. João 15, versículo 5. Esse texto é ele é top para essa noite. Ele vai nos levar aqui a um lugar. Olha só isso, João 15, 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Se alguém permanece em mim, se alguém permanece em Jesus, e eu, Jesus, nele, esse dará muito fruto. Então eu preciso estar ligado à videira porque eu sou um ramo. Se eu ficar ligado à videira, eu permaneço nele e dou muito fruto. E aí ele coloca uma condição, ele coloca aqui, você tem que estar ligado a mim. Porque sem mim,
vocês não podem fazer. Você pode repetir assim, olha. Sem Jesus, pertinho de mim, com intensidade, com intimidade, eu não posso fazer coisa alguma. Pois é. Gente, se o foco estiver na religião, já era. Porque se você colocar o teu foco na religião, você vai se contentar com a sua religiosidade. Você vai se contentar com a sua religiosidade. Eu fico admirado às vezes que eu pergunto para alguns amigos, como é que você está? E aí, meu, como é que você está? Relacionamento de amigo. E às vezes eu não perguntei nada a respeito do dia a dia. O cara, não, eu estava no culto ontem, estava lá, estava no culto, fui na célula, visitei. Cara, eu não perguntei isso, eu perguntei como é que você está. Como é que você está? Então, estamos levando, você viu a célula lá do cara? Não. Como é que você está? Ele entende que respondendo para mim, que ele esteve no encontro, que ele visitou a célula, que ele estava na célula, que ele dizimou, que ele dando esse monte de justificativa de coisas importantes e que devem ser feitas sim. Que isso responde à minha pergunta de irmão e de amigo, que está perguntando assim, cara, como é que está a tua vida com Jesus? Fui no culto ontem. Não, mas como é que está a tua vida com Jesus? Fui na célula. Como é que está a tua vida com Jesus? Entreguei os dízimos e as ofertas. Como é que está a sua intimidade com Jesus? Jesus está lá no nosso grupo. Se o foco estiver na religião, se o foco estiver em andar somente com os companheiros da jornada, esses dias também conversando com um irmão amado e ele já enxergou, está tudo certo, está tudo resolvido. O cara falou assim para mim, sabe o que é? Eu amo estar no meio de vocês. Maravilhoso, cara, isso é muito bom. Eu também amo estar com esse irmão, ele é 10, ele é top. Mas ele estar no nosso meio não é uma resposta. Não é uma resposta. Porque a resposta para a nossa vida é, onde está Jesus? Não perca Jesus durante a sua jornada. Não perca Jesus durante a sua jornada. Não perca Ele de vista. Sabe por quê? Talvez semelhante a Maria e José, nós podemos estar perdendo Jesus dentro do templo. Dentro do templo. Sabe quando a gente perde Jesus dentro do templo? Quando Jesus passa a ser apenas uma mera liturgia. Uma mera liturgia. E a gente volta lá atrás, antes da reforma, porque somos protestantes. Mas voltamos lá. Daqui a pouco a gente vai estar dizendo assim, já estive no culto, cumpri a minha obrigação. Porque outrora a gente falava isso. Já estive no culto, cumpri a minha obrigação. Religiosidade. Religiosidade. Perdendo Jesus dentro do templo. Vir à igreja, ir à célula é um hábito. É o meu programa de domingo. É a minha rotina. É um relacionamento. Eu vou lá. Ele é frio e é impessoal. Mas ninguém pode me cobrar, porque eu já fui. Se alguém falar para mim, e aí, como é que você está? Fui na igreja. Tive lá. Tive no culto. Fui lá. Mas eu não te vi, mas eu te vi. Eu te vi. Você estava de camisa azul com bolinha branca. Com o microfone na mão. Eu lembro, eu te vi. Cara, para de responder aquilo que a gente não perguntou. Para de responder aquilo que Jesus não te perguntou. Para de responder aquilo que não te foi perguntado. Para desse medo. Um medo de justificar as coisas constantemente. E você não se deu nem conta disso. Que você está apenas justificando. Porque na verdade você já esqueceu Jesus lá atrás.
E talvez você esqueceu ele dentro do templo. E você está lá no templo, mas Jesus está perdido no meio da multidão. Jesus fala isso a respeito de uma igreja. Apocalipse, versículo 3. Capítulo 3, versículo 14. Apocalipse 3, versículo 14. Nós vamos ler até o 18. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Então tinha obra. E eu as conheço. Mas agora a conversa muda, já não é mais falar de obra. Agora eu quero falar de você. Sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz. Esse texto é um texto que a gente tem que analisar para ver se a gente não está falando isso. Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Gente, ainda bem que não sou eu que estou falando isso. A palavra de Deus está dizendo aqui de uma questão de reconhecimento de estado. Você está dizendo que, eu estou firme, cara. Eu estou firme. Mas aqui, a gente é alertado dizendo, cara, cuidado, porque você pode estar dizendo que você está rico e que está tudo beleza, que você não precisa de nada. Mas como você se distanciou da luz, você ficou distante da luz, você agora não enxerga mais o teu estado. E a Bíblia diz que o estado é miserável, é digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Ele está dizendo, cara, sem mim, esse é o estado que você fica, mesmo você achando que está tudo tranquilo, que você não precisa de nada. Dou-te este conselho, o conselho de Jesus. Compre de mim ouro refinado e fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos, e você poder enxergar. Isso é demais, gente. Isso é demais. Agora vamos lá no versículo 20, porque a gente gosta desse texto aqui para falar do ímpio. A gente fala, olha, Jesus está dizendo para você, mas a sequência aqui é para a igreja de Laodiceia. Ele fala assim, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, se você e eu abrirmos a porta nesta noite, a Bíblia diz, eu entro, eu ceio com você e você comigo. A gente restabelece isso, a gente volta a ser amigo. Eu nunca deixei de ser teu amigo, mas você pensava que era e não estava agindo como. Mas eu estou aqui na porta nessa noite, batendo na porta, porque eu quero restabelecer essa intimidade com você, Fábio. Com você, comunidade da Graça em Hermelino Matarazzo. Isso é maravilhoso demais. Ele está dizendo aqui, Laodiceia, você é um ramo, mas você está fora da videira. Laodiceia, você é ramo e você está fora da videira. Você se desconectou e você acha que agora você pode andar assim, fora da videira. Talvez nessa igreja de Laodiceia tivesse tudo. Louvor bom, pregação, ar-condicionado, ministérios. Só não tinha a presença do Senhor. Porque Jesus, segundo o versículo 20, estava do lado de fora. Mas eles achavam que Jesus estava do lado de dentro. Porque tudo funcionava tão bem. Tudo está indo tão bem. Tudo funciona tão mecanicamente bem. Tudo se encaixa tão bem. E a gente pode estar achando que estamos ricos de comunhão com o Pai. Quando a gente não avalia
a gente pode estar caminhando num erro. Aquela igreja havia perdido Jesus, gente. Maria perdeu Jesus no lugar menos provável de se perder alguém. Onde ela estava? Ela perdeu onde ela estava? Dentro do templo. Ela não perdeu Jesus fora, ela perdeu ali dentro. E a gente pode perder Jesus dentro do templo. Quando a gente fica desfocado, focado apenas nas atividades, nos programas, nos benefícios, nas amizades, e menos com Jesus. Mas agora, para a gente caminhar para o final, vamos para a notícia boa? Vamos para a notícia boa. Toma até uma aguinha, porque notícia boa a gente tem que dar com... A Bíblia termina essa história dizendo assim: Mas Maria, como o Guilherme disse hoje aqui pela manhã, tão tremendo. Eu louvo a Deus porque a Bíblia está cheia de mais. E mais sempre é uma parada que fala, olha, mas se... Fala de uma oportunidade, fala de algo bom. E a Bíblia diz aqui, mas Maria procurou até encontrar o Senhor. Quando ela voltou ao templo, Maria encontrou o Senhor. O templo era o lugar que ela estava. O templo, gente, é o lugar que a gente estava quando a gente estava apaixonado. É lá que a gente precisa voltar. É voltar a fazer as mesmas práticas. Tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. Paixão. Jesus quer viver com a gente algo apaixonante, algo íntimo. Algo que o mundo vai achar doido, louco. Jesus, eu quero estar contigo, eu quero ser seu amigo. E aí vai, colocar a sua camisa, usar o seu sapato e te abraçar. E te abraçar. Para o mundo isso é loucura que esse cara está falando, gente. Que papo é esse? Camisa, sapato? É só intimidade. Né? Jesus, preciso tanto te ver. Pegar as suas sandálias e esconder. Coisa de gente íntima. Esconder para você não sair. É demais, não é? E te abraçar. Eu imagino que o pastor Cirilo estava numa baita intimidade com Deus, com Jesus na hora que escreveu isso. Imagina que delícia foi a composição desse cântico. Que glória. Eu me empolguei, né, gente? Mas intimidade é assim. Intimidade, quem está olhando pode achar que é loucura. Para mim é uma delícia. Maria não parou até encontrar. E assim tem que ser na nossa vida, gente. A gente está aqui hoje para ser despertado, que a gente não pode parar enquanto não encontrar. Que a gente sabe onde Ele está e que a gente precisa voltar. Porque quando eu voltar, Ele está lá. Ele está lá. E aí a gente vai cantar. Eu encontrei Jesus e isso transformou a minha vida. Mas eu achava que estava transformada. Não. Quando eu reencontro Jesus, eu vejo que a minha vida foi transformada. Eu queria chamar os meus amigos para estarem aqui para ministrarmos. Cara, a responsabilidade é minha e sua de procurarmos Jesus, de avaliarmos onde Jesus está. Cumpre a mim e a você. Cara, você é um cristão. Eu não tenho dúvida disso. Você é um cristão genuíno. Talvez você precise só fazer a viagem de volta. A viagem pessoal de volta. Eu vou falar para o meu grupo voltar. Não. O grupo é legal. É bom estar lá. Mas você precisa verificar se não é você que tem que voltar. Nós sempre vamos encontrar Jesus na casa do Pai. Ele sempre vai estar lá. E a casa do Pai não é o templo de Jerusalém. A casa do Pai é o recôndito mais íntimo do meu ser.
é o meu coração. Eu e você, nós somos templos do Espírito Santo, gente. Nós somos templo do Espírito Santo. Jesus está dizendo assim para a gente: eu quero ter intimidade com você, e é hoje. Quantos aqui querem ter intimidade hoje com Jesus? Aleluia! Isso é bom demais! E o Pai fala: eu quero estar com você todos os dias. Porque eu já te disse, eu estarei contigo todos os dias. Se eu voltar lá, Ele está lá. É só eu decidir voltar. Eu quero voltar. Não adianta, gente, não adianta procurar Jesus do lado de fora. Ele está do lado de dentro. Não confunda Jesus com os teus amigos de jornada. É maravilhoso os seus amigos de jornada, mas Jesus é íntimo, é meu, está comigo, habita em mim e quer ter comunhão comigo. Não confunda Jesus com programações, com tarefas, com as responsabilidades que são humanas. Não confunda isso. Essa confusão vai deixar você louco e longe de Jesus. Talvez você tenha pensado que tudo ia ser automático. Não é? É intencional. Eu sei que você está pensando, cara, é uma mensagem tão simples. E é verdade mesmo. É uma mensagem tão simples. É uma mensagem muito simples. É uma mensagem que só tem um objetivo nesta noite. Perguntar para você onde está Jesus na tua caminhada. É uma mensagem que só tem um objetivo e declarar: cuidado. Não perca Jesus durante a tua jornada. Cuidado. Muito cuidado. Que o Espírito de Deus conduza eu e você todos os dias a um lugar de encontro com o verdadeiro Jesus. Com o verdadeiro Jesus. Que a gente seja salvo nessa noite das distrações do caminho. E sair dessa loucura de achar que apenas o ambiente que eu estou, onde outros estão caminhando, seja o suficiente. Tem muito mais. Tem muito mais. Tem muito mais, gente. Tem muito mais. Tem muito mais. Eu queria fazer um exercício com você. Você pode falar o teu nome em voz alta? E agora fala assim: tem muito mais para você. Tem muito mais. Cara, talvez você entrou aqui hoje totalmente desiludido, triste. Talvez Jesus ficou pelo caminho. Talvez você estava achando que você estava andando com Ele, mas agora, nessa noite, chegou à conclusão: peraí, tem muito mais. Eu acho que eu deixei Ele lá no templo. Eu acho que eu esqueci Ele lá. E nessa noite, Ele está dizendo para mim: volta, volta, volta. Talvez seja isso que Ele está falando para mim e para você nessa noite. Eu queria convidar você a se colocar de pé nesse momento. Só se coloca de pé. Continua com a mesma reverência que você teve até agora. Se coloque de pé e não se permita conversar. Porque quando a gente conversa, a gente se distrai. E uma das coisas que faz com que a gente perca Jesus de vista é a distração. E aí? E aí? Como é que está a questão com Jesus? Como é que está? Como é que está essa vida intensa com aquele que te salvou, que morreu por você? Ele está pertinho da tua vista, você perdeu ele de vista. A comunhão está intensa. Está intensa. Ou nessa noite você percebeu que você perdeu a comunhão com Jesus
E você nem tinha percebido isso. Nem tinha percebido. Talvez você vai ter que dizer assim: Senhor, eu não percebi. Eu me perdi, eu me distraí. E sabe o que Ele vai dizer? Filho amado, volta. Filho amado, volta. Volta. Talvez seja a noite de você colocar o anel de novo no dedo. Talvez você esteja agora pensando: e agora, como é que eu volto? E talvez você esteja falando: Senhor, trate-me como um dos teus empregados. E Ele está dizendo: não, não, volta. É só voltar. Voltar para a nossa festa, voltar para a nossa comunhão. Talvez hoje Ele está dizendo para você: filho, você se esqueceu que sem mim, nada você pode fazer. Você achou que podia. Você se perdeu no meio dessa correria, dessa loucura. Mas eu quero viver um encontro com você. Quando a gente encontra Jesus, ou quando a gente reencontra, a nossa vida é transformada. Quando a gente encontra Jesus de maneira íntima, a gente descobre o quão doce Ele é. Quão maravilhoso Ele é. Quão manso Ele é. Quando a gente tem esse reencontro com Jesus, a gente descobre assim: caramba, eu caminhei um dia, eu já estou há 3 dias, e esses 3 dias pode ser 1 hora na tua vida, 1 mês, 1 ano, uma jornada, achando que Jesus estava comigo, mas na verdade Ele já tinha ficado lá atrás, na casa do Pai. E eu andei. Talvez eu não respeitei a coluna de fogo, eu quis correr. Ou eu parei e a coluna foi. Não sei. Mas o que importa nesse final de encontro é saber que Ele quer um reencontro comigo e com você. Talvez chegou a hora de você falar com seu pai, de maneira íntima. E talvez a hora seja agora, de falar: Pai, eu não quero perder mais tempo, eu quero andar contigo todos os dias da minha vida. Por que você não faz isso aí no seu lugar? Sabe o que Ele fala quando a gente diz isso? Filho, eu estou aqui. Sabe o que Ele fala? Tá tudo certo. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Só voltar. Tem um cântico do pastor Cirilo. É aquela lá que você quer cantar? Aquela que você pediu para mim para cantar? Eu que pedi, né, Guto? Que diz assim: eu encontrei Jesus e isso transformou a minha vida.